A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Hoje aqui, deixa eu colocar ela mais aqui, olha aqui em cima do meu dedo também está São Miguel Arcanjo. Muito bem, defendendo-nos no combate, não é isso, irmãos? Travamos aqui um combate e as forças celestes estão a nos defender, conforme diz Daniel 12, versículo 1, naquele dia se levantará Miguel. Se diz de grandes tribulações, São Miguel, né, toda milícia celeste, os novos coros combatem por nós, a nosso favor. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seu canal, ao meu canal da Apologética. Esse é o programa Falando de Bíblia. E o vídeo de hoje vai ser mais completo. Vocês sabem que cada vez que eu gravo um vídeo, se eu já tenho ele repetido no canal, eu já gravo ele com mais sabedoria, com mais experiência, com mais conhecimento. E esse vídeo de hoje, sem falar que aqui está chovendo bastante, hein? Graças a Deus, ó. Chuva. Muito bem. Esse vídeo é a pedido do irmão Adonias. Quando o irmão Adonias me pediu esse vídeo, eu já estava com o texto preparado, com capítulos e versículos preparados para nós gravarmos esse vídeo. Esse vídeo aqui é com mais nitidez, é com mais contraste. Esse vídeo aqui é de formação. Para verdadeiramente, essa é uma grande apologética. Depois desse, eu estarei gravando, depois desse vídeo, estarei gravando outro vídeo de grande relevância. Olha, aqui nesse sábado, nessa manhã chuvosa, 10h16 da manhã. Meta o dedo no like, compartilhe e se inscreva. O tema você já está vendo aí. Eu tenho 6 vídeos para gravar, mas não dá para gravar mais 6 vídeos por dia. Num dia só, quer dizer. É por dia mesmo. Eu vou tentar gravar esses 2, que são muitos versículos. Então vamos deixar de blá blá blá, você já está vendo o título aí. Hoje é canonização. Para nós começarmos a falar de canonização dos santos, você deve estar me perguntando, canonização dos santos é uma doutrina católica? Não. A canonização dos santos não é uma doutrina católica. Portanto, ela não pode ser dita, é doutrina católica. Por quê? O que é doutrina católica? Doutrina católica é aquilo que Jesus colocou dentro da igreja. É claro que é com a obra do Espírito Santo. Antes de nós começarmos a entrar na Sagrada Escritura, vamos aqui dar uma pincelada usando também um pouco da tradição. A canonização dos santos, ela é colocada na praxe católica. Mas o que significa a praxe católica? Quer dizer que não veio da Igreja Católica a canonização dos santos. Isso mesmo que você está ouvindo. Não veio da Igreja Católica. Não é? Mas quando entra na Igreja Católica, que nós vamos ver, vou mostrar com capítulos e versículos, ela começa a ser por aclamação popular. Alguém que direciona uma palavra, algum líder da igreja, alguém especial da igreja, na igreja primitiva, ele já dizia santo, ou seja, já proclamava. A partir do século IX para o século X, já no final do século IX, foi ser oficializada a fórmula que temos hoje da canonização dos santos. Primeiro é declarado servo, né, são 4, servo, depois bem-aventurado, depois beato e depois ao estágio final para ser santo, canonizado. Mas não era assim, não. Isso deu-se a partir do século IX, já no final do século IX. Não era assim, e vou te mostrar com Bíblia que a canonização dos santos não é uma criação da Igreja Católica, já veio desde os povos veterotestamentários. A minha pergunta que eu te faço é, você já viu falar na canonização bíblica? Não? É o que você vai acompanhar comigo a partir de agora, dentro das Sagradas Escrituras. Vem comigo, assista o vídeo do começo ao fim, para você ser um católico informado, pois católico informado, instruído, católico preparado, jamais será enganado. Vamos para a Bíblia? Se você não tiver a Sagrada Escritura, não se preocupe, porque apesar de ser muitos versículos, dá uma dor de cabeça para este diretor depois passar pelo aplicativo, colocando os capítulos, livros, versículos, dá uma dor de cabeça, mas compensa. Compensa porque é ensinamento.
É ensinamento, eu sei que tem muitas pessoas aprendendo. Pois é, vamos lá. Diretor, esse diretor é o mesmo. Põe na tela aí 44 do versículo 1 a 3 do livro do Eclesiástico. Veja aí, meus irmãos, 44 do Eclesiástico, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá. O título na Bíblia da Ave Maria é o elogio dos antepassados. Façamos, verso 1, façamos o elogio dos homens ilustres. Quem são nossos antepassados? Que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante. Veja aí, repetindo de novo a parte A do 2. O Senhor deu-lhe uma glória abundante. Desde o princípio do mundo, por efeito de uma magnificência. Verso 3. Eles foram soberanos em seus estados. Foram homens de grande virtude, dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhe a dignidade de profetas. Volta para mim, santo diretor. Presta atenção, meus queridos amados irmãos e irmãs. O que a Sagrada Escritura está falando aqui? Você tantas das vezes já leu isso aqui, quantas das vezes eu não já li isso aqui? Mas cada vez que eu mergulho na profundeza da apologética, cada vez que eu dou um mergulho, que eu dou um passo, como você vai entrando dentro da água para aprender a nadar, cada vez que eu dou um passo aprendendo a nadar, é que eu descubro a profundidade das Sagradas Escrituras através da apologética. Veja, o versículo 1 diz, façamos elogio aos homens ilustres. Quem são os homens ilustres? Os santos. Aqui está, porque a canonização dos santos não é doutrina católica, mas está dentro da praxis. O que é da praxis? Que veio antes. A canonização dos santos, ela aconteceram por pessoas ilustres, por pessoas de Deus, que declararam as outras pessoas santas, que elogiaram as outras pessoas. Ou seja, aqui está a canonização bíblica do escritor sagrado, que vai canonizar várias pessoas do passado. Começa no 44 do Eclesiástico e sobe, vai para o 45, 46. Eu não vou ler tudo, mas se você pegar o 45, nós vamos só colocar aí o 45 para você ter uma ideia. No 45, capítulo 45, versículo 1 e verso 3, olha o que ele faz com Moisés. Põe na tela, diretor. Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. Veja aí, ó. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou-os na presença dos reis. Prescreveu-lhes suas ordens diante do seu povo e mostrou-lhes sua glória. Volta para mim, santo diretor. Quando você pega Gênesis 14, de 18 a 19, está ali quando Moisés pede a Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mostrou. É preciso Moisés se colocar na fenda da rocha. Meus irmãos, quantas das vezes nós não lemos isso aqui e não entendemos nada? Aqui está a canonização bíblica. Esse é um livro escrito de quase 150 anos antes de Cristo. Perto de Jesus, 130, 150, 130 anos antes de Cristo. E aqui o escritor sagrado está fazendo verdadeiramente um elogio, e nesse elogio é onde está a canonização bíblica. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Quando eu trazia estes versículos, quando eu precisava, o Espírito Santo mandava no meu coração, dizendo alguém vai necessitar. Quando eu já faço aqui capítulos e versículos de todas essas narrações, no outro dia, liga o irmão Adonias, aliás, passa um áudio pedindo um vídeo sobre canonização dos santos. Veja quando o Espírito Santo ecoa no nosso coração. Irmão Fábio, como é que eu faço para o Espírito Santo canonizar, falar no meu coração, igual fala contigo? Meus irmãos, tem que ter intimidade com o Espírito Santo, tem que ter intimidade com seus carismas, tem que ter intimidade na oração, tem que ser uma pessoa de oração. Geralmente pessoas que não fazem a Lexia Divina são pessoas fracas, assim, em termos de ação do Espírito Santo dentro delas. Porque leva mais para um lado sentimental, diz, isso é coisa sentimental. Isso não é sentimental, isso é intimidade com o Espírito Santo. É intimidade na oração com Deus. Os santos diziam que quando nós falamos com Deus, quando nós ouvimos Deus falar através de sua palavra e falamos com Ele, isso é a Lexia Divina, a mais famosa palavra orante, nós respondemos a Deus em forma de oração. Isso é falar com Deus.
Mas, infelizmente, nem todos são assim. Cada macaco no seu galho, né? Não deveria ser assim. Então veja, aqui ele está fazendo a canonização de Moisés. No capítulo 44, versículo 16 a 19, ele faz a canonização de Enoque e de Noé. Nós não vamos colocar tudo aí. No 45, versículo 7, ele faz a canonização de Arão. Eu não vou colocar tudo não, porque tem muitos versículos do Novo Testamento para colocar, mas ele diz no verso 7, exultou o seu irmão Arão. Olha só. E aí fala de todo o sacerdócio, do verso 7 ao versículo 20, fala de todos os paramentos sacerdotais de Arão, suas funções como sacerdote. No versículo 28 a 31, fala de Finéas, a canonização de Finéas. No capítulo 45, aliás, 46, ele vai canonizar Josué e Caleb. No verso 1 diz, Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre. Aí está, a canonização. Foi ilustre. Então, quando nós vamos ver, meus irmãos, dentro da Sagrada Escritura, o que é o termo canonização bíblica, as Sagradas Escrituras, a canonização bíblica acontecia por alguém ilustre, por alguém que se destacava como sendo de Deus. Por exemplo, Esté. Se nós pegarmos a oração de Esté na tradução grega, ou seja, você pode pegar também na tradução da CNBB, não tem na tradução da Bíblia Ave Maria, que a oração de Esté, ela vai falando para Deus, Senhor, lembrai-vos de Daniel, tal, tal, tal. Senhor, lembrai-vos de Abraão, tal, tal, tal. Lembrai-vos de Moisés, tal, tal, tal. Então, ali, ela está fazendo a canonização bíblica da pessoa. Ela está fazendo na sua oração a canonização bíblica da pessoa. Ela está canonizando, ela está declarando esses homens ilustres, essas mulheres ilustres de Deus do passado. Então, era uma aclamação popular de alguém que era de Deus. Eu vou mostrar para você Paulo canonizando, preste atenção, eu vou mostrar para você Paulo canonizando Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica, Santo Estevão, canonizado por São Paulo. Irmão Fábio do céu, que apologética é essa? Assista o vídeo todo. Dizendo pra você, assista o vídeo todo. Eu não gosto, tem muitos que chegam só no começo do vídeo. Quando vê o tema qual é, não interessa não, já deixa pra lá. Isso é católico mal informado, mais tarde futuro protestante. É ignorante, mais tarde futuro protestante. Ou então um protestante disfarçado de católico, transvestido de católico dentro da igreja. Essa aí é uma realidade. Então, diz que ele foi ilustre, diz, tão ilustre como o nome que trazia. Você sabe que o nome de Josué significa Salvador. O mesmo para que o nome Jesus significa Salvador também. Certo? E ele diz no versículo 3, que glória não alcançou ele. Veja, aqui já está dizendo que glória não alcançou ele. Quer dizer glória eterna, quer dizer canonizado, quer dizer reconhecido como santo. Então os santos estão na glória. Por isso que glória não alcançou. Mas, irmão Fábio, eles não tinham sido salvos, estavam no seio de Abraão, esperando a redenção do Cristo. Veja, meus irmãos, se nós vamos passando aqui, é só nós estamos fazendo aqui uma praxe da coisa. Se você vê ainda tudo isso é dentro do capítulo, tá? 46. A canonização dos juízes, do versículo 13 a 15. A canonização do profeta Samuel, do versículo 16 a 23. No capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 13, tudo do livro do Eclesiástico, a canonização de Davi. Do versículo 14 ao versículo 31, a canonização de Salomão. Nós estamos falando aqui na canonização bíblica, tá? Para você ter uma ideia, por que é praxe? Porque veio de antes da Igreja Católica a canonização. Ela começou com os homens ilustres canonizando as outras. Aí você vê que tudo isso está no decorrer da história do povo de Deus, que eles reconheceram os outros como santos. É aí que está, né, a veracidade da coisa. No capítulo 48, versículo 1, a canonização de Elias. Né? Ele vai dizer,
Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, se levantou como um fogo. No versículo 3 diz: com a palavra do Senhor ele fechou o céu e fez fogo descer. Fechou o céu, ficou 3 anos e 6 meses sem chover. No versículo 4 diz: quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios. Quem pode gloriar-se a ser como tu? Veja a canonização que ele faz do profeta Elias. No versículo 13 até o versículo 16 está a canonização de Eliseu. No versículo 17 ao versículo 28 está a canonização de Ezequias. Sim, teve reis, e também teve reis na história do cristianismo que também foram canonizados, que são santos. Lá um rei da França, se não me engano, rei Monde, parece, se não me engano, Monde, que foi canonizado. Acho que, se eu não estou enganado, também Dionísio, se eu não estou enganado, era rei também. Eu já vi algum comentário a respeito. Aí você vai para o 49, canonização de Josias e Jeremias, do versículo 1 ao verso 9. Do verso 10 ao 12, canonização de Ezequiel e dos 12 profetas. Você vai para o versículo 13 a 15, canonização dos homens, das pessoas posteriores ao exílio. Eu vou mostrar na Bíblia hoje, canonização, alguns protestantes dizem, a Igreja Católica canoniza pessoas que nem conhece. Quem se lembra aqui de Luke King e seus mais de 150 companheiros. Diz, olha, a igreja não sabe, a Igreja Católica não sabe o nome daqueles companheiros. Vou mostrar aqui, canonização sem conhecer o nome. Vou mostrar hoje tudo aqui. Eu só estou dando uma revisão no Antigo Testamento. Olha só, do versículo 16 ao versículo 19, canonização dos patriarcas. Não diz o nome deles, mas cita a canonização deles. Aí continua, Simeão no 50. Aí vai, meus irmãos, nós vamos passar o dia aqui. Entende? Mas nós vamos direto para a Sagrada Escritura. Nós vamos começar no Novo Testamento. Nós vamos mostrar no Novo Testamento, porque aqui é matando a cobra e mostrando ela morta. Se você tiver sua Bíblia, ou então pegue caneta e papel na mão para você fazer anotação. Que nós vamos agora para a carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 3 a 9. Romanos, capítulo 4, versículo de 3 a 9. Mete na tela, santo diretor. Capítulo 4 de Romanos, versículo de 3 a 9. Olha como é forte. Veja só. Vamos lá. De 3 a 9. Deus é isso. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado em conta de justiça, justificado. Veja como Paulo canoniza Abraão. Mas claro que Abraão já está canonizado lá no livro do Eclesiástico, né? Ele só está fazendo aquela confirmação para a nova aliança, que Abraão é santo. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas, verso 5. Mas aquele que, sem obra alguma, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. Essa obra aqui são as obras judaicas, tá? Versículo 6. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça independentemente das obras. A justiça não é independente. Vamos ver aí, ó. Justiça veja aí. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos, ou seja, perdoados, né? 8. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. 9. Agora veja, preste atenção no 9, meus irmãos. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos, ou seja, só para os judeus, porque está falando na canonização do povo veterotestamentário. Ou também para os circuncisos, nós, nova aliança.
Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Volta para mim, santo diretor. Se você continuar os versículos, vai dizer, por exemplo, no versículo 12, que Abraão também é pai dos circuncisos e também pai dos incircuncisos. Veja como eles tornaram Abraão aqui, eles canonizaram Abraão, vai ficar um pouco longo, meus irmãos, o vídeo, mas é de muita relevância, tá? Coloca na tua Smart TV, porque compensa, mete a caneta no papel, pegando capítulo e versículo. Veja, eles até deram um título para Abraão, pai. Porque não foi esse que Deus disse, ó, olha quantas estrelas, quantos os grãos de areia. Serás pai de uma multidão. Então eles proclamaram que Abraão é pai. Então São Paulo proclamou, São Paulo canonizou que Abraão também é pai dos cristãos. Ou seja, dos que não são da circuncisão. Ou seja, além de Abraão ser pai dos judeus, também é pai dos cristãos. Vocês estão compreendendo? Olha só o título de Abraão, pai. Lembra quando a igreja canoniza, dá um título ao santo? Por exemplo, São Cristóvão, protetor dos motoristas. Entende? Que cada santo tem uma... Ele é o protetor de alguma coisa. Veja como fizeram com Abraão. Abraão, pai de todos os crentes. Cristãos e judeus. Circuncisos e não circuncisos. Vocês estão compreendendo? O título dado, como Paulo canoniza muito bem, e é a chamada canonização bíblica, por isso que isso é praxe, porque veio do povo veterotestamentário. A canonização, ela só veio ser formal pela igreja, pelo Papa, no século IX. Aproximadamente aí 995 depois de Cristo. Anos depois de Cristo. 995 anos da era cristã. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Eu estou mostrando com Bíblia. E vamos para Gálatas 3:9. Olha, Gálatas 3:9, olha só. Vai metendo o dedo aí, irmão Adonias. Vai metendo aí, irmão Adonias. Metendo aí a caneta no papel. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Põe na tela, santo diretor. Gálatas 3:9. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão. Homem de fé. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, os homens de fé, as mulheres de fé, são abençoados com a mesma bênção que foi Abraão. Vocês estão compreendendo? Ou seja, são canonizados da mesma forma que foi Abraão. São reconhecidos da mesma forma que foi Abraão. Então vamos olhar para os mais de 20 mil santos canonizados pela igreja. É só você ver a atas dos santos. Que você vai ver na ata dos santos que essa canonização, antes do século IX, ela era por aclamação popular. Quando morria alguém, na morte de Santo Estevão. Quem foi que declarou Santo Estevão? O Papa foi canonizar Santo Estevão. Pedro canonizou, reuniu a igreja ali para dizer, nós canonizamos? Não. Ao dedo, de maneira alguma. Mas os fiéis, santo súbito. Mas os fiéis era quem declarava santo alguém. Era a aclamação popular, porque os fiéis eram tão interligados à igreja que até a confissão no modo primitivo, como você pega no 2 Coríntios capítulo 2, nós vamos chegar lá daqui a pouco, de 5 a 10, Paulo vai dizer, se vocês perdoar, eles eu perdoo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu só posso absorver ele desse pecado, que ele tinha sido excomungado, e aí foi pagar ali uma questão de uma indulgência, durante 3 anos, e aí Paulo disse, se vocês perdoar, eu perdoo. Ou seja, perguntava primeiro, capítulo 19, verso 18 de Atos, mostra a confissão, ela era pública. Então, eles perguntavam aos cristãos, vocês perdoam? Perdoa. Então eu absolvo o teu pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus já perdoou o teu pecado. Pai, Filho e Espírito Santo. Era dessa maneira a fórmula. Ou então botava a mão na cabeça e dizia, então eu perdoo o teu pecado. Então eu perdoo
o teu pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Não tinha uma forma como é formal hoje. Absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você escuta do Pai e quando você confessa. Veja aqui que os outros também receberão, os outros santos receberão a mesma glória, o mesmo título de Abraão, santo. Os pais na fé. Vamos continuar? Vamos continuar, nós vamos agora para mais para frente, para Hebreus capítulo 11. E esse Hebreu agora nós vamos mostrar, eu disse a vocês que ia mostrar, Hebreus capítulo 11. Meus irmãos, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4, o escritor da Epístola aos Hebreus faz toda a canonização, repetindo do que está escrito e até mais no livro do Eclesiástico, que começa do capítulo 44 do Eclesiástico e vai até o capítulo 50, canonizando as pessoas ilustres, os santos do passado, os santos veterotestamentários. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele vai confirmando essa canonização do povo veterotestamentário. Se você pega no versículo, o capítulo 11, versículo 4, diz, pela fé, aí diz a ação de cada um deles. A igreja não vai estudar perfeitamente o santo, o estilo de vida de santidade, se for um homem de caridade, se for um homem de reta intenção, uma pessoa... Tem estudos e mais estudos para chegar a canonizar. Do mesmo jeito, a canonização bíblica. A canonização de hoje é do mesmo jeito da canonização bíblica. Só que hoje se exige 4 coisas. Deve ser declarado servo, bem-aventurado, beato e canonizado. Lá não, já era canonização. E eles diziam porque essa canonização ela era completa, ela acontecia, porque só havia o quê? A canonização. Mas dizia que era bem-aventurado, mas devia, sim, nós acabamos de ver aqui, Davi chamando Abraão de bem-aventurado. Nós vimos lá no Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, o escritor, Jesus ben Sirac, também chamando de bem-aventurado. Então veja, começa por aí. Olha só, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Foi chamado... Então foi por isso mereceu ser chamado justo. Ser chamado o quê? Santo. Olha como ele vai canonizando. Preste atenção, meus irmãos, como ele vai canonizando, o escritor da Epístola aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi. Pouco interessa. O que importa é que é rico, forte e é a palavra de Deus. Ele canoniza Abel. No versículo 5, ele canoniza Enoque. No versículo 7... canoniza Noé. Aí Abel é chamado de quê? Ele é chamado de quê? Veja Abel, ó. Ele tinha agradado a Deus. Veja, os santos agradam a Deus. E Noé, olha Noé. Não vou ler todo que é grande o versículo, mas só a parte B. O herdeiro da justificação mediante a fé. Veja, herdeiro da justificação. O que é justificação? Canonização. É aqui a canonicidade, podemos até dizer, desse santo que o escritor da Epístola aos Hebreus está fazendo. Isso é canonização. Irmão Fábio, quantas das vezes eu já li isso aí e não entendi de nada? Pois é, meu irmão, um dia eu já fui como você. E você pode ser como eu e pode ser até mais. Até mais. Entende? Olha o que ele faz... O que ele faz com Jacó? Senão, ele primeiro, veja, no versículo 8. No versículo 8. E no versículo 17, 8, 17, ele fala por 2 vezes de Abraão. Olha só, Abraão, a recompensa de Abraão está no versículo 10, parte B. Vamos ler o versículo 10 todo. Eu não vou colocar isso na tela não, tá? Que nós vamos colocar outra parte aqui. Mas veja, o versículo 10 diz: porque tinha a esperança fixa na cidade, assentada sobre os fundamentos eternos. Abraão fixo o quê? Na cidade que tem fundamentos eternos. Fundamentos eternos, a eternidade. Por isso que os que estavam na antiga aliança, que não estavam ainda no paraíso,
porque não podem entrar antes de Jesus no paraíso, estavam o quê? No seio de Abraão, de Jesus na parábola do rico e Lázaro. O seio de Abraão. Feche, meus irmãos. E Paulo está dizendo, Paulo diz que os santos podem receber a mesma glória de Abraão, a mesma justificação, ser como Abraão foi. Veja, é um homem veterotestamentário em que Jesus disse, nós sabemos que, veja, nós vivenciamos esses dias nos evangelhos dominicais, aonde Jesus vai dizer que João Batista era o maior nascido de mulher. Quer dizer, João Batista era o maior, o que é nascido de mulher? O maior da antiga aliança. Porque a antiga aliança era uma esposa, era a esposa de Deus, era a mulher. A nova aliança é a esposa de Deus, é a noiva de Jesus, é a mulher. Então ele era o maior da antiga aliança. No entanto, o menor na nova aliança é maior do que ele. Vocês entendem? Veja a superioridade, diz a Epístola aos Hebreus, da nova e eterna aliança, a primeira que foi imperfeita, selada em sangue de carneiro, em sangue de animais. A segunda em sangue de um Deus. Veja, meus irmãos, e assim ele vai fazendo de Sara, vai fazendo de todos. Mas eu quero falar aqui, de todos eles vai fazendo, ele faz de Isaac, ele faz outra vez de Abraão, no versículo 17, e ele vai de Moisés, de José, do Egito, né? E ele vai, e nós vamos chegar aqui, no versículo 37. Você pode ler todo o capítulo 33, vamos ver. Você pode ler todo o capítulo 11 e você vai ver que o escritor vai canonizando os homens. Isso chama-se de canonização bíblica. Então a canonização, até o século IX, ela era bíblica. Perdão, até o século III, especificamente quando é feita as Sagradas Escrituras, que era por uma aclamação popular e, claro, por tradição, que não tinha escrito nenhum, até ser compilada por São Jerônimo, ela era por aclamação popular, ou mais conhecida, a canonização bíblica. Veja só, eu vou ler o versículo 33 em diante. Graças à sua fé, conquistaram reinos, né? Praticaram a justiça, vieram a realizar as promessas, tamparam boca de leões, citando Daniel. Extinguiram a violência do fogo, olha só. Escaparam a fio de espada, triunfaram de enfermidades, olha o que é os santos, fazendo referência dos santos do veterotestamentário. Foram corajosos na guerra, puseram em debanda exércitos estrangeiros. Devolveram às suas mães filhos mortos. E agora nós vamos ver ele canonizar. Ele vai canonizar a mãe e os 7 filhos de 2 Macabeus, capítulo 7. Presta atenção. Depois do ponto, ó. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Só existe no livro de Macabeus o termo, para com o Antigo Testamento, o termo ressurreição. Só tem no livro de Macabeus. Ou seja, eles recusaram, eles foram assassinados por não querer recusar a ressurreição mais gloriosa. Aí se você pega Macabeus, você vai ver que está exatamente falando o que o escritor está dizendo aqui. Mas nós temos que colocar esse na tela, santo diretor, para que as pessoas vejam também em casa. Vamos colocar aí para vocês terem uma ideia. Versículo 35 do capítulo 11. Põe na tela, diretor. Versículo 35, parte B, tá? Só depois do ponto. Olha só. Aí vem. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Volta para mim, santo diretor. Agora, santo diretor, joga na tela 2 Macabeus, a prova da ressurreição. Vamos lá. Ressurreição mais gloriosa. Veja a lei que o escritor da Epístola aos Hebreus está canonizando, chama-se de canonização bíblica, está canonizando a mãe e os 7 irmãos e não aparece o nome deles. Então a igreja pode sim canonizar
as pessoas sem saber o nome delas. Como em Cunhaú aqui, não se sabe o nome de todos ao pé da letra. Que os protestantes calvinistas mataram aqui no Rio Grande do Norte. Estão compreendendo? E quantos outros você vê assim, fulano de tal e companheiros mártires. Não tem o nome dos companheiros mártires. E aqui, veja que tudo isso é bíblico. Veja que o escritor, repito, da carta aos Hebreus, está canonizando a mãe e os 7 irmãos sem saber o nome deles. Vamos pôr na tela, santo diretor. 2 Macabeus 7:9, na tela. Olha o que ele diz antes de morrer, ó. Um dos irmãos, ó. Estando prestes a dar o último suspiro, disse ao Nabucodonosor, né? Maldito, tu nos arrebata a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Pois morremos por fidelidade às suas leis. Volta para mim, santo diretor. Veja, alguns foram torturados por recusarem, o que é que ele diz? Por recusarem a esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Aqui está. A vida eterna. Você só encontra o termo ressurreição, você só encontra o termo vida eterna, ressurreição eterna, no livro de Macabeus, no Antigo Testamento, e em mais nenhum livro. Veja que o escritor da Epístola aos Hebreus diz com todas as letras, na sua canonização da mãe dos 7 irmãos, de 2 Macabeus capítulo 7, depois você pode ler a história, os 7 irmãos e sua mãe, do versículo 1 ao versículo 37. Acho que 42. Sim, 42. E aí você vai ver o que eles passaram, o que eles sofreram. E agora, mais na frente, cerca de 400, talvez, nem tudo isso, porque o livro, os Macabeus aconteceram, isso aqui aconteceu na perseguição ano 130, mais ou menos, antes de Cristo. Então, cerca de 200 anos, 200, talvez e poucos anos, ele está canonizando a mãe e os 7 irmãos. Ele está falando o nome? Não. Mas os outros anteriores, irmão Fábio, falou sim, falou de Abraão, falou de Moisés, falou de Jacó, falou de José, mas aqui não. E ele disse, se eu tivesse tempo, eu ainda iria falar. Se eu tivesse tempo, ele disse, eu ainda iria falar, no versículo 32, que mais direi? Irá me faltar tempo para falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Os profetas que também está lá no livro do Macabeus, falando dos 12 profetas que fortaleceram Jacó. Que na realidade os 12 profetas são as 12 tribos, né? É um número 12 das 12 tribos. Vocês estão vendo, meus irmãos? E aqui é a prova que também o livro de Macabeus é a palavra de Deus, porque é citado pelo escritor da Epístola aos Hebreus, canonizando a mãe e os 7 irmãos. É ou não é? Couro pelo sovaco. Vamos continuar, meus irmãos, que tem mais versículo. Vamos agora para Atos. Vamos ver Santo Estevão. A igreja tem que constatar, comprovar pela santidade, pelo estilo que o santo viveu, de que realmente aquela alma está no céu para ser intercessora. Então vamos para o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, nós vamos pegar aí do capítulo 7 de Atos, nós vamos ver do 55 a 59, falando de Santo Estevão. Põe na tela, diretor. Nós vamos ver do 55 ao 59. Vamos lá. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Olha só, a intimidade que os santos têm com Deus. Olha a visão que os santos tiveram, visão de Santa Brígida, visão dos grandes santos místicos, São Padre Pio, não é? Tantos outros, Santa Faustina. Né? Olha aí. Olha. Viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. 56. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. 57. Levantaram então um grande clamor, tamparam os ouvidos
e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. 58. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Aqui foi o martírio de Santo Estevão. Primeiro mártir da igreja. E você vai ver quando Paulo canoniza. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Preste atenção. Saulo é Paulo, viu? Estava lá. Ele estava testemunhando a morte de Estevão. E apedrejavam Estevão, que orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Volta para mim, diretor. Veja aonde está a alma dos santos. No céu. Recebe o meu espírito, ou seja, recebe a minha alma. Mesmo jeito que aquele ladrão convertido na cruz diz: Senhor, quando entrar na tua glória, lembra de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vocês estão vendo? Aqui está a morte do primeiro mártir da igreja. Como ele foi martirizado, apedrejado. Olha o que São Paulo diz a respeito dele. Capítulo 22. Versículo 20. Põe na tela, santo diretor. Olha Paulo canonizar ele. Ó. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha. Veja Paulo canonizando Estevão. Ó. Tua testemunha. É isso que os santos são, os que chegam ao processo de canonização. Veja a canonização bíblica. Veja, meus irmãos, eu estou mostrando como era a canonização na igreja primitiva e até antes da igreja. Era quando alguém declarava alguém ilustre. Olha o que Paulo está dizendo outra vez. E quando se derramou o sangue de Estevão. Derramou o que do sangue? Porque é mártir. É um mártir. Tua testemunha. Eu estava presente. Claro, botou os cabelos de ver. Os mantos nos pés de Saulo. Consentia nisso. E guardava os mantos dos que o matavam. Volta para mim, santo diretor. Aqui não está só a canonização de São Paulo que ele faz de Santo Estevão, o primeiro mártir da Santa Igreja, né? O segundo foi o apóstolo Tiago Maior, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas nós estamos vendo que São Paulo diz que ele guardava os mantos, ele guardava as relíquias dos santos. Não só de Estevão, mas de outros que matavam também. Porque Saulo, que era Paulo, era perseguidor voraz do cristianismo. Ele está dizendo aqui. Ele está falando, ele está canonizando Estevão. E ainda guardou as relíquias de Santo Estevão, os mantos. Não é assim que faz? Quando acontece a exumação de um corpo de um grande gigante da nossa fé? Não é por aí que vive as relíquias? E essas relíquias curam, essas relíquias libertam, essas relíquias fazem milagres? Eu já trouxe nesse canal muito bem sobre as relíquias dos santos. E tem gente que diz que a relíquia dos santos tem mais poder que a Virgem Maria. Isso parte o nosso coração. Não está a Virgem Maria acima dos santos? Então, veja. E Paulo diz... E eu guardava, consentia nisso, e guardava os mantos dos que o matavam. Eles eram mortos, Paulo guardava. Eu guardava os mantos dos que eram mortos. Porque, veja, colocou os mantos aos pés de Saulo. Você viu lá, comigo no capítulo 7, no versículo 58. Do 55 a 59. Colocaram o quê? Os mantos dele aos pés de Saulo. Olha a importância das relíquias dos santos. Até isso estou mostrando a você com a Bíblia. Vamos continuar, que nós temos mais versículos. Vamos agora para... Nós já fomos para o livro do Eclesiástico, né? Nós já mostramos lá no livro do Eclesiástico, que eu comecei já mostrando por lá. Então nós vamos para nós encerrarmos, que ainda tem mais vídeos. Hoje eu quero gravar mais um. Era 5 vídeos, mas a minha garganta não dá, já está aqui
fervendo. Vamos pegar um último versículo, Sabedoria 2:22, para nós encerrarmos com chave de ouro, né? Meus irmãos, só lembrando que essas apologéticas aqui são minhas, tá? São minhas apologéticas. Mas existem muitos versículos dentro da Sagrada Escritura sobre canonização dos santos. Livro da Sabedoria, capítulo 2. Agora, tudo isso que eu preguei, eu vou falar para quem não acredita na canonização dos santos. Por isso, santo diretor, joga na tela, Sabedoria, capítulo 2, versículo 22, na tela. Isso aqui é para quem não crê, para protestante e para católico, aí, olha aí. Eles desconhecem os segredos de Deus. Quem não acredita. Não espero que a santidade seja recompensada, como nós vimos todas essas recompensas da canonização bíblica aos santos. E não acreditam na glorificação das almas puras. Volta para mim, diretor. Agora, para catar. Aqui está. Não acreditam na glorificação das almas puras. Não acreditam na canonização dos santos, que Paulo declarou aqui a canonização de Santo Estevão. E ainda falou nas relíquias de Santo Estevão. E nós estamos mostrando com Bíblia, nós mostramos desde a passagem veterotestamentária que a canonização era até de antes da Bíblia. Porque o próprio Moisés vai canonizando. Quando Moisés fala de Noé, é Moisés que escreve o livro do Gênesis. No capítulo 6 de Gênesis, ele vai canonizando, vai falando, relatando a história de Noé. E tudo isso aqui está no Eclesiástico e na Epístola aos Hebreus, canonizando esses santos. Veja, não acredita, as pessoas não acreditam quando a igreja declara alguém santo, não acreditam. Eles ficam indagando, são burros porque, perdão da palavra, mas é isso, na parte A diz, desconhecem os segredos de Deus, eles não conhecem os segredos de Deus, que a igreja conhece, porque é através da igreja que conhecemos essa verdade, é através da igreja que nós conhecemos essa verdade, isso é incontestável, está em Efésios capítulo 3, versículo 10, assim de hora em diante, as dominações das potestades celestes podem se conhecer através da igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina, aqui está, eles conhecem os segredos de Deus. Não acreditam na igreja, que a igreja liga na terra, está ligado no céu. Meus irmãos, ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que seja de grande proveito para vocês. Eu busquei o máximo. Eu estou com muitos estudos. Para você ter uma ideia, eu não sei se vai primeiro, se esse vai primeiro, se o outro vai primeiro. Depois desse, já estarei gravando sobre indulgências na Bíblia, depois desse aqui. Eu só vou tomar uma água para preparar aqui minha garganta para trazer o vídeo, trazer um outro vídeo. Esperar um pouco a garganta se acalmar para poder trazer vídeos. Hoje aqui é um sábado e eu estou trazendo vídeos. Então, meus irmãos, compartilhe, tome nota, para que ninguém, quando vier contestar, olha esse negócio da igreja canonizar santo, você toma Bíblia. Você diz, até antes da igreja canonizar, já se canonizava no Antigo Testamento, quando se fazia o reconhecimento formal de alguém ilustre, de alguém de Deus. Deus abençoe vocês. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre virgem.